Olá pessoal, dando início agora a mais um Benecast, o podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. A Beneficência aqui sempre à frente em tecnologia, atendimento humanizado, com essa plataforma aqui para levar informação, para tirar dúvidas, sempre contando aqui com a presença de profissionais, médicos altamente qualificados, para que o melhor da informação chegue até você. Como a gente sempre diz, Benecast Medicina e Saúde chegando até você. Estamos aí em meio à campanha Outubro Rosa, campanha Novembro Azul, e nós não poderíamos deixar de tê-la conosco. A nossa convidada especial hoje é a nossa querida doutora Sueli Monterroso da Cruz, oncologista responsável aqui pelo serviço de quimioterapia da Beneficência Portuguesa, e nós temos muito o que falar aqui acerca de quimioterapia, do câncer. Vamos saber um pouquinho sobre essa grande profissional que nós temos a alegria de tê-la aqui na Beneficência. Doutora Sueli, muito obrigada pela sua presença. Há quanto tempo já conosco na Beneficência Portuguesa? Conta pra gente. Eu tive a honra de ser convidada para trabalhar aqui na época do Dr. Alberto Pessoa, que não podemos nunca esquecer, né? Um patrimônio desse hospital. É verdade. E nós já estamos aqui há alguns anos. Até outro dia eu estava fazendo uma conta com a dona Noemi. Falei, meu Deus, quanto tempo que eu estou aqui, né? Mas a gente já está há uns 6, 7 anos aqui na Beneficência, né? É minha segunda casa. E eu tenho muita honra de estar aqui participando do programa. Obrigado, viu, Paulo? A honra é nossa, a honra é de quem nos assiste. Grande abraço à dona Noemi Macedo, nossa assessora de imprensa, está aqui com a gente no estúdio. Fica ali sempre dando as dicas, né? Sinalizando coisas. É uma figura importantíssima, muito querida a todos nós. Doutora, nós realizamos ali no Teatro Guarani o Outubro Rosa, onde nós tivemos a história das pacientes ali narradas. A doutora Sueli esteve ali presente na roda de conversa, junto ao doutor do Gato, junto ao Denis Valejo, nosso secretário de saúde, também o nosso psicólogo Cláudio Scherer, que deu um show, estava ali completamente inspirado, a gente percebia ali, né, a inspiração, foi realmente maravilhoso. As meninas, as pacientes, guerreiras ali desfilando. Então, temos a certeza aí de que foi realizado um grande trabalho ali, a gente pode contar com todos vocês. E nós vamos, inclusive o nosso presidente, o senhor Ademir Pestana, hoje não está entre nós, normalmente está por aqui, mas tem aí a sua agenda e hoje não pôde estar aqui. Mas nós vamos dar início, então, doutora Sueli, perguntando quais são os mitos e verdade sobre a quimioterapia. Aí nós queríamos te ouvir falar um pouco sobre isso. Bom, a quimioterapia são medicações que nós damos para que as células tumorais não se dividam. Então, ela vai agir lá no DNA da célula, né? Então, o que acontece? A quimioterapia, ela não é alvo, ela não é direta, então ela acaba dando toxicidades, outras como náusea, vômito, queda de cabelo. Mas hoje em dia, com o avanço de pesquisas, você está conseguindo melhorar muito esses efeitos colaterais, né? E você tem medicações que diminuem o efeito e medicações que até ativam a quimioterapia de modo que ela não seja tão agressiva. Pois a gente tem drogas que são envolvidas, por exemplo, numa camada de colesterol, do colesterol bom, por exemplo, a doxolipossomal, que vai direto para a célula e com isso evita os efeitos colaterais. Olha, né? Que coisa boa. Tá, muitos estudos havendo para que haja uma qualidade na vida dessas pacientes, né? Hoje existem as toucas geladas que você pode fazer para não cair. Sim, eu ia te perguntar sobre isso, uma touca de resfriamento. Ela deve ser utilizada no início, antes da quimioterapia
da infusão da quimioterapia e durante todo o processo de infusão dessa droga, né? Ela é altamente gelada, congelada, como se fosse um congelado mesmo de freezer. Sim. E o que ela faz? Ela impede que o sangue vá para a área capilar, e com isso diminui a queda. Inclusive, eu acho importante lembrar, nós tivemos aqui recentemente um Benecast com o José Luiz, que é o presidente do Instituto Neomama, que no Instituto Neomama, inclusive de forma gratuita, eles têm essa touca de resfriamento, que é algo muito útil, porque eu acho que o grande pavor das mulheres, claro que abaixo do câncer, do diagnóstico, é a queda de cabelo em razão da quimioterapia. Mas eu pergunto assim, pacientes minhas de 15, 20 anos, não posso falar o tempo tanto, né? Mas eu pergunto para elas assim, o que mais te lembra da época da quimio? O cabelo. Não lembra que internou porque ficou com infecção por algum motivo, não lembra que vomitou, mas o cabelo. E hoje você tem métodos, eu tenho pacientes que nadam com essas perucas, esses implantes novos de entrelaçamento que eles fazem, elas nadam, têm uma vida normal. Conseguem, a autoestima é muito importante, né? É muito importante, porque se tiver com a autoestima baixa, isso afeta a imunidade do paciente, né? Afeta. E outra coisa que às vezes as pessoas falam sobre a quimioterapia, dói, a quimio dói? Não, a quimio não dói. O que acontece às vezes é que como às vezes na veia periférica, né? Às vezes pode ser que irrite um pouco a pele, mas ela não dói. Ela não vai doer. As pessoas têm muito medo disso da quimio, né? Sim. De que ela vá provocar algum tipo de dor. Acredito que também que com relação aos efeitos colaterais, né? Tem algo que possa melhorar isso evitar os efeitos colaterais? Tem medicações que nós utilizamos para náuseas e vômitos de alto padrão. Hoje você tem remédios que são pequenas folhinhas, Ondif, que você põe em cima da língua, que a pessoa tira o vômito, altamente eficiente. Você tem uma coisa muito importante que eu falo para todas elas, o exercício diminui os efeitos colaterais da quimioterapia. Exercício físico? Exercício físico. Olha aí, gente, exercício físico diminui os efeitos colaterais da quimioterapia. Então vamos fazer atividade física. Eu cutuco elas. Eu falo assim, eu não gosto de jiló, mas jiló é bom para a saúde. Educação física também. Fazer exercício físico traz massa muscular e com isso aumenta o efeito físico, o benefício físico para elas. Né? É importante essa questão tanto da alimentação como da atividade física, das pessoas realmente estarem conscientes disso, porque a obesidade também acaba nessa incidência de câncer também aumentando muito o número de casos, né? Obesidade, estresse, cansaço, má alimentação, né? E essa questão, tabagismo, porque às vezes a gente alcoólica. ouve isso e a mágoa, a amargura, essas pessoas que são pessoas que têm uma dificuldade em se relacionar, essa relação do emocional e de repente o despertamento dessa célula cancerígena. Fala um pouquinho disso pra gente, né? É importante te ouvir enquanto médica, né? Oncologista, sobre esse assunto. O que é mito, o que é verdade nisso? Na realidade, a gente não tem nenhum trabalho científico que diga para nós que a tristeza, a mágoa vai levar a câncer, né? Sim. Senão, se a gente for pensar assim, todos nós tivemos uma mágoa, a gente teve uma infelicidade, algo não resolvido, né? Sim. Então, todos nós poderíamos ter câncer. Porque as células cancerígenas estão aí no nosso corpo, né? Sim. Nosso sistema imune está trabalhando para nos defender. Mas existe alguns sentimentos, algumas substâncias que podem nos proteger. Como a pessoa está feliz, ela libera substâncias no sangue que aumentam o nível de linfócitos, de células de defesa. Então,
Por isso que eu digo, os problemas têm que ser resolvidos e postos para fora. A gente não pode ficar com nada guardado. Mágoa não pode existir. Tudo que entra precisa sair. De alguma forma, né? Sim. Porque faz mal para nós. Né? Não só em relação ao câncer, mas a doenças cardiovasculares, sim, há outras enfermidades. Há outras enfermidades, né? Que você não se apercebe. Às vezes você está com sintomas de alguma doença, está vendo que tem alguma coisa errada no seu corpo, mas por conta daquela mágoa, não, isso eu tenho que sofrer, isso eu tenho que passar. Não, ninguém tem que passar por nada. A gente tem que tentar ser feliz na vida. Tentar ser feliz, é verdade, é verdade. Eu entendo assim que muitas vezes a gente, e eu falo até enquanto humanização, porque a gente encontra essas pessoas que necessitam de um apoio, de um auxílio emocional. Muitas vezes responsabilizar as pessoas, eu sempre friso isso, né? Ah, não, eu sou assim, isso aconteceu por causa do meu pai, ou foi por causa do meu marido. Responsabilizar pessoas, a gente acaba transferindo essa responsabilidade e perdendo a gestão sobre essa situação. É verdade, você falou uma grande verdade, né? Mesmo. Então, se eu entender que eu sou responsável, sou eu que preciso resolver, eu que preciso lidar melhor com isso, isso já é um bom caminho andado em relação às nossas questões emocionais, né? É nos conhecer, né, Paula? Nos conhecer. Autoconhecimento, acho que é fundamental. Nos conhecer. Exatamente. Porque a gente sempre está falando em prevenção, está falando sobre os cuidados, mas se você não se conhecer, passa despercebido, né? E precisa conhecer seu corpo, conhecer a si próprio. Conhecer os nossos limites, né? Aonde funcionamos bem, aonde nós precisamos desenvolver. Eu falo que eu fui criada para ter a nota 10, né? Meu pai nos criou para nós três para sempre tirar a nota 10, ser 10. E na vida a gente não é 10. Né? A gente não é 10. A gente tem que entender que a gente tem os limites, né? Que a gente, principalmente as mulheres, trabalho, casa, e às vezes fica com todos aqueles sentimentos de culpa. Não estou conseguindo dar atenção para um filho, não consigo acompanhar meu filho num showzinho que ele tem, né? Não consigo fazer minha comidinha direitinho. Não. A gente tem limites e tem que entender isso. Tem que entender isso com resiliência, entendendo que nós somos seres humanos. Né? Até o próprio ato de falhar, né? Tem pessoa que não se conforma porque falhou, nós vamos falhar. Nós somos seres humanos, vamos falhar. Vamos fazer de tudo para não falhar, mas vamos falhar. Né? Eu falo para as minhas pacientes e falo para todo mundo, gente, foge um pouquinho, vai até o shopping, chega todo aquele perfume do Boticário e não compra nenhum. vai tomar um cafezinho, saia, não faça, sabe, não faça sempre o mesmo caminho. Sim. Sabe, não a gente vai pro shopping quando não tem dinheiro. Você não sofre. Dá uma disfarçada lá. Não é? Pra quem ir pro shopping? Não, acho que hoje não. Vai na praia, a gente tem uma cidade de praia. Eu acho demais que as pessoas vão para casa delas por dentro. Não vão pela praia. Eu penso exatamente igual. Gente, tem que ver horizonte. Santos tem horizonte. Numa cidade sensacional. Não é? E algo que eu acho assim é fundamental. Quando estiver fazendo esse momento praia, para e ouve o som dos pássaros. Para e se concentra no que está acontecendo na natureza. Tudo isso traz essa higiene mental, né? Essa estabilidade emocional que a gente precisa ter. Ver que tem vida, né? Ver que tem vida. Tão bom, né? Celebrar a vida, né? Quando que a quimioterapia não é indicada, doutora? Olha, a gente indica, a quimioterapia não é indicada em alguns tipos de neoplasias ou estadios clínicos muito iniciais. Né? A gente não dá a indicação de químio. A químio, a gente está falando de uma parte venosa, mas nós temos uma químio que é via oral, sim. A químio por veia, tem químio que a gente faz na coluna, que é intratecal, né? Então, existem vários tipos de quimioterapia. Químio intralesional em pele, às vezes lesões de pele que a gente também faz. Então, a indicação é muito precisa de químio. Não é todos os pacientes com câncer, nem todos os cânceres que são indicados à quimioterapia. Nós sabemos o quanto a indústria alimentícia hoje
principalmente com relação aos multiprocessados, o quanto contribui para essa incidência de câncer, o aumento de câncer. A gente ouvia falar algum tempo atrás, né, que alguma tia muito distante teve câncer, nem falava a palavra, tinha até um estigma, né? Parece que pegava se você falasse. E hoje a gente vê uma incidência muito maior e a gente sabe que, claro, tabagismo, né, todos esses itens que a gente sabe que contribuem, mas a indústria alimentícia tem uma grande responsabilidade, né, doutora? Tem bastante, assim, porque é o que a gente se alimenta. Eu estava lendo um artigo que eu fiquei bem surpresa. Houve uma diminuição das doenças cardiovasculares em mais de 25% e a doença oncológica aumentou em 13%. O câncer, né? E isso está relacionado ao tipo de vida, ao tipo de alimentação. O que acontece? É mais fácil para alguém pedir uma comida pelo telefone, é mais fácil ir ali comer. Todo mundo no ativismo, muito ocupado. Né? É mais fácil você se alimentar, fazer um sanduichinho de mortandela, de presunto, desses embutidos todos, que ali tem muitas substâncias químicas de conservação, que vão acabar te trazendo malefícios, né? Mas onde eu estava numa palestra, eu até falei para o pessoal que está me chamando muita atenção, que eu acho que tem esperança. O pessoal com marmita. Estou vendo nos hospitais, nos lugares onde eu trabalho, e nas ruas, eu vendo todo mundo carregando sua marmita. Eu estou achando isso o máximo, porque o pessoal, de alguma forma, está se policiando, buscando uma alternativa. Está se tentando. Você vê pessoas tentando mais exercício também. Você vê pessoas tentando... a gente vê um número muito maior de pessoas correndo na praia, andando de bicicleta, o ciclismo hoje aumentando, bastante, né? Maravilhoso as ciclovias. Difícil quem não está fazendo ciclismo. Então, só que é estranho, porque o índice de câncer ele continua aumentando. Quer dizer, precisamos fazer ainda mais, né? Isso. E são vários fatores, né? A gente conhece uma parte desses fatores, mas existem muitas alterações somáticas nas células que podem estar induzindo a esse aumento, né? A gente está vendo aumento em pacientes jovens, né? Pacientes o que já preocupa muito, né, doutora? De 30 anos, 5 a 7% de aumento, né? Já nos preocupa muito. Os cânceres de colo retais, né? De intestino, de reto, pâncreas. Então, tem que ter sermos policiados mesmo, e algo que você falou, educação. Acho que a municipalidade, o Sistema Único de Saúde, tem que, e a trazer mídia... uma conscientização, uma política de saúde para poder trazer uma conscientização do que se deve comer, né? A gente sabe que os integrais são melhores, os orgânicos são melhores, mas a gente também sabe o custo desses alimentos para uma casa, né? Sim. O custo monetário. Então, mas eu acredito que dá para você, de alguma forma, trabalhar nisso. Sabe? Comprar uma fruta, se alimentar mais de fruta, sucos, cereais, né? Evitar carne vermelha em demasia. A gente precisa comer carninha vermelha também, mas tem que ser moderado, né? Carboidrato, carne vermelha e o câncer são inimigos ou amigos? Existem os amigos e os inimigos, né? A gente tem o carboidrato que é bom, que faz bem, que nós precisamos dele, né? Então, não podemos ficar sem o carboidrato. Né? Às vezes as pessoas radicalizam, vou emagrecer, não come mais carboidrato, não tem mais energia, né? Aí só come proteína, né? Para poder emagrecer. Então, na vida eu acho que tudo tem que ser adequado, com equilíbrio, moderado, né? Sim. Mas tem carboidratos bons, a gente vê cará é um carboidrato bom, abóbora é um carboidrato bom. Cará e inhame. Que eu gosto de cará, eu parei de comer cará. Não, abóbora, são carboidratos bons, as farinhas integrais, as brancas devemos evitar, né? Sim. Mas comendo com moderação. O paciente está fazendo quimioterapia, isso é uma curiosidade que a gente vê presente neles. O que pode cortar o efeito da quimioterapia? Temos que tomar bastante cuidado, principalmente
com produtos que se dizem naturais, né? Não é de planta, ele não vai me fazer mal porque é natural, é uma erva natural. Não. Por exemplo, capim de São João corta o efeito de uma droga chamada o adriamicina, que é uma droga que a gente usa muito em câncer de mama. A toranja, que é aquela laranja vermelha que o americano gosta de comer bastante, não pode ser ingerida com quimioterápico. Como faz falta essas informações, porque as pessoas desconhecem. Esse é o chazinho da vovó, né? As coisas que os antigos acabam orientando e às vezes não sabe e está cortando o efeito da quimioterapia. Então tem várias substâncias que você tem que orientar o paciente. Eu falo assim, não me tomem nada sem me contar, né? Me contem. Olha, vocês contem para o oncologista, para a doutora Sueli, exatamente o que vocês estão pensando em fazer. Porque isso é importante, de repente pode fazer mal, né? Então a orientação do médico é sempre fundamental. Confiar e contar no médico. E olha, e o que melhora os efeitos colaterais? O pessoal não acredita quando eu falo picolé de limão. Olha aí, ó, picolé de limão. Tira náuseas, vômitos, pipoca de panela, aquela pipoca de panela que a gente faz. Tira não aquela multiprocessada. Tira pipoca, chá de gengibre, biscoitinho de polvilho. Olha quanta coisa gostosinha. Tá bom? Tudo isso melhora muito náusea, umas gotinhas de limão. Produtos cítricos melhoram bastante. Os cítricos melhoram bastante esses efeitos. Doutora, ainda existe muita dúvida, ou pouco se sabe, ou pouco é divulgado acerca da medicina integrativa. Imunoterapia para um paciente que está com câncer. O que a doutora pensa a respeito? A imuno, o que é imuno? São substâncias que você vai tomar por via venosa, que vai ativar suas células de defesa, que vão combater o câncer, né? Aquelas células tumorais. Existem indicações, não é todo tumor que tem indicação de você fazer imunoterapia. A gente teve grandes avanços no melanoma, que é um câncer de pele extremamente agressivo, com sobrevidas alongadas, sobrevidas importantes. Olha que fantástico. Câncer de pulmão. Eu tenho um paciente há 7 anos tomando um comprimidinho com câncer de pulmão avançado. Isso porque são ele boas tem uma notícias aqui no BBcast diretamente para vocês. Porque ele tem uma mutação e aquela mutação ele vai tomar um comprimidinho. Então, não é todo paciente que vai tomar imuno. A imuno também, existe uma lenda que ela não tem efeito nenhum. Não, ela tem efeitos colaterais também. Imunoterapia tem efeito colateral? Tem, ela pode dar o que a gente chama de pneumonite, processo pneumônico, inflamatório no pulmão, pode dar lesões de pele, pode levar a uma insuficiência renal, hepática. É necessário ser feito algum exame para ver se a imunoterapia está indicada para aquele paciente? Isso. Porque às vezes as pessoas ficam, não, então imunoterapia é bom, eu vou contratar uma profissional e vou começar a fazer. Isso não é indicado. A imuno é indicado pelo médico através de exames do anátomo patológico, da biópsia do paciente. Olha como é sério, né? Às vezes as pessoas fazem uso desenfreado. Isso, e tem indicações precisas, né? Então, por exemplo, você tem uma mutação, mutação, vou falar a palavra, mas não é a palavra correta. Você tem um PDL1, que é uma célula que entra na divisão celular. Se ela estiver presente mais de 1%, você pode usar imunoterapia para esse paciente. Então, tem vários estudos, não é tão simples assim de ser realizado, de ser feito. Eu acho importante a gente frisar aqui, porque a gente tem esse propósito aqui nessa plataforma, de levar essa informação, né? Então, imunoterapia precisa ser indicada pelo médico, precisa ser feita uma avaliação através de exames, para que seja, então, utilizado ou não. Isso, é correto. Ok. Ozonioterapia. E a isso eu não sei te responder, vou falar para você que estão falando bastante sobre ozônio, né? Assim,
Por exemplo, a minha segunda mãe, a gente fez ozônio no joelho dela para poder melhorar. Em ortopedia, eles estão tendo um trabalho bem sério com Com ozônio. ozonioterapia, isso. A única senão que eu tenho, por exemplo, pacientes que estão em quimioterapia, fazer ozônio retal, que é muito comum a utilização do ozônio retal. Não deve ser feito, porque ela está num processo de quimioterapia em que a imunidade dela está baixa, e você, quando faz qualquer procedimento invasivo no paciente, um toque retal, um exame vaginal, qualquer invasivo, você desloca bactérias que podem entrar no sistema circulatório e esse paciente entrar em sepsis. Então, quem está em químio deve evitar qualquer método que seja invasivo, para que não tenha problemas de infecção. Olha, informações importantíssimas aqui. Agora a gente vai para um lado, doutora Sueli, a nossa médica, que nós amamos. Médico sente, e eu vou explicar o porquê da minha pergunta. A doutora é oncologista, a gente sabe que morte e vida estão ali no limiar o tempo inteiro. Como é que fica o emocional? Como é que fica a doutora Sueli, não a grande especialista que a gente conhece, mas essa pessoa que mora aí dentro lidando com esses casos? Médico sente? Sente, eu falo assim, que Deus não fez a gente diferente, né? Deus fez todos nós iguais, né? E não tem como você não se envolver, Paula, não tem. É o dia a dia da vida das pessoas, que você está vendo um filho, está vendo, né, uma família, aquela paciente passando por todo aquele processo. Isso gruda em você, não tem como não grudar, não tem como você fazer um filtro. A gente tenta ser profissional, né, se afastar. Mas à noite, eu falo para você, todos nós deitamos e ficamos pensando, será que eu fiz certo? Será que eu cuidei bem? Como é que será que está aquela paciente, né? A gente, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que, eu sempre falo isso, sempre tem que valer a pena a gente estar cuidando daquela paciente, fazendo a diferença na vida delas, mas é muito difícil. Porque a gente fica pensando, né, como é para a doutora viver a perda de um paciente, perder por um câncer esse paciente. Como é isso? É muito difícil. Por isso que você tem que se tratar. Você também tem que fazer terapia. Você tem que ter algum prazer, algum hobby. Né? Ver Netflix não é hobby. Não. Não. Fazer algo que você goste. Saber que tem vida, porque senão você acaba entristecendo também, né? Não pode, vocês são fundamentais. Meu pai ficou tão bravo quando eu escolhi fazer oncologia, que ele queria que eu fosse pediatra. Eu falei, pai, mas alguém tem que fazer oncologia. Né? Que linda! Né? É verdade. E foi um caso aqui da Beneficência que me fez fazer oncologia. Conta A doutora Marta me trouxe para conhecer aqui, eu estava em dúvida, estava fazendo clínica médica, estava em dúvida. Aí eu vi uma senhora muito bonita, sabe aquelas senhoras negras bonitas aqui? E ela estava tendo um sangramento por via oral. Aí eu falei, nossa, nós não vamos fazer nada, nós não vamos levar para UTI, nós vamos... Não, ela está numa fase que não tem o que fazer. Aí eu falei, não, sempre tem o que fazer. Aí eu chorava, eu falei assim, eu não vou desistir da medicina, porque se a gente não tem o que fazer. Aí a doutora Marta falou assim, amanhã eu vou no AC Camargo, vamos comigo, eu vou falar com seu pai, você vai comigo no AC Camargo. Eu fui e vi um hospital só que trata de câncer. Aí eu falei, eu ia fazer infecto, eu falei, na prova que eu passar eu vou. Aí passei no AC Camargo e fiz, mas foi tudo aqui que iniciou na Benê. Graças a Deus. E está aqui conosco fazendo toda a diferença. Algum caso em específico, porque eu imagino que seja muito difícil
deixar esses pacientes aqui, né, entre aspas, e ir para casa. É difícil. Como é isso? Como é viver isso? É o que eu falei, nós temos que dividir, senão a gente não consegue fazer o nosso trabalho, né? Então, angustia. Eu vou contar de um paciente, quando eu estava na Camargo, foi assim, logo que eu fui titular lá, o senhor tinha um tumor no estômago. E eu tinha comprado, e ele estava numa fase já indo, assim, na terminalidade. E a minha primeira viagem que eu consegui pagar, que era para Porto Seguro. Aí eu cheguei para ele, chamava seu Alberto, eu vou, porque eu já paguei minha passagem, são 7 dias, eu vou ter que ir, mas o pessoal vai cuidar do senhor, peço desculpa de estar deixando o senhor nesse momento que é difícil. Ele virou para mim e falou, filha, vai, porque eu aqui deitado, todas as fotos da minha vida passam por mim, vai tirar tuas fotos. Quando você voltar, eu estarei aqui. Voltei, ele 2 dias depois faleceu. Então, a gente tem que aprender também tirar as fotos da vida da gente, para a gente ter as nossas... Eles são uma escola de vida. A gente aprende todo dia. Para nos ressignificar também. A gente aprende todos os dias. Ontem teve um paciente na minha sala e ficou guardado aquilo no meu coração, assim. Ele compartilhou sobre o último resultado de exame dele e claro, são informações que o médico que vai passar para ele, mas a gente sabe que a coisa estava meio complicada para ele. E ele, atrás da minha porta, no setor de humanização, né, eu tenho a plaquinha do Volto Logo. Aí ele parou na porta e ele apontou assim e falou, eu volto logo. Ai, que lindo. Meu Deus, eu confesso que eu dei uma travada assim, eu falei, a gente tem uma vida com eles aqui, não tem como, né? Mas você aprendeu que tem que separar um pouquinho. Tem, senão a gente morre no processo. Doutora Sueli, uma palavra sobre a prevenção, nós já estamos encerrando aqui. Para quem está nos assistindo, teu conselho, brevemente. Prevenir, 90% dos cânceres são curados em estádios clínicos iniciais. A prevenção, todos nós sabemos, e a maior prevenção é você se conhecer a si próprio, conhecer seu corpo, conhecer detalhes, né? E com isso, porque nós sabemos, não beber, não fumar, não comer comidas saudáveis, exercício, né? E tentar tirar da vida algo de bom. É difícil às vezes, né? Às vezes a gente quer ficar dormindo, né? Não, mas tentar se levantar, se reforçar. E todo mundo ter fé. Eu acho que a palavra maior que nós temos na vida é fé. Tem que ter fé. Fé para levantar, fé para prosseguir, fé para cura. E fé para continuar caminhando, mesmo quando tudo vai mal. Isso. Não é verdade? Muito importante. Doutora Sueli, que prazer enorme ter a senhora aqui com a gente. Obrigada pela presença, grande alegria para nós. Nós chegamos ao final aqui de mais um Benecast Medicina e Saúde, chegando até você. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.